Vamos então dedicar-nos ao teorema da função implícita na versão mais completa, que nos permite dizer qual é o tamanho da vizinhança em que temos função implícita. Portanto, como no teorema de função implícita, versão curta, nós temos, para começar, uma função f que designamos f maiúsculo, que está definida num subconjunto de R n mais m. Portanto, temos n mais m variáveis e temos n equações. Pronto, então, começando com as hipóteses de que esta função é diferenciável, que num ponto e num ponto de W temos a derivada, portanto, além de ser diferenciável em W, temos um ponto que, por um lado, resolve f de c igual a zero, portanto, resolve a equação não linear fc igual a zero. Por outro lado, a derivada de f em c, vamos chamá-la sobrejetiva, portanto, vamos indicar que f é vetorial. Neste ponto, isto significa, portanto, ao falarmos de sobrejetividade, estamos a dizer que esta matriz vai ter n colunas, portanto, isto é uma matriz n por n mais m, das quais tem n colunas pivôs. Portanto, vamos ter o número de pivôs necessário para dizer que temos n colunas linearmente independentes. Se tivermos então nestas condições, e agora com uma notação que pode facilitar o enunciado do teorema, portanto, vamos escrever as coordenadas deste ponto C, escolhendo as primeiras coordenadas para as posições pivô, portanto, isto vai ser as coordenadas que vão corresponder às variáveis que nós vamos chamar as variáveis passivas, e as restantes m coordenadas vão ser as coordenadas que vão corresponder, portanto, podemos começar aqui a dizer que são as x coordenadas, enquanto que as restantes coordenadas y vão ser as coordenadas ativas ou livres. Portanto, se isto acontecer, então, existe e é única a função g, vamos chamar g, que está definida de uma vizinhança de B para A, tal que a equação f de x igual a zero. Portanto, a equação f de x igual a zero tem uma solução para x numa vizinhança de B, em que g é a função que escreve x de variáveis passivas como função g das variáveis livres. Pronto, mais ainda, agora temos que fazer uma nova notação. E ainda, não é? Portanto, ainda, se escrevermos uma matriz por blocos, que vamos chamar L, em que o primeiro bloco, portanto, esta matriz é uma matriz vamos dividi-la em 4 blocos, portanto, o primeiro bloco corresponde às primeiras n, portanto, vamos escolher as n primeiras derivadas de f no ponto C, portanto, isto não vai ser suficiente para escrever em espaço, portanto, vamos ter desde a derivada em ordem à primeira variável até a derivada em ordem à n variável, portanto, vai corresponder a isto do f em C. Portanto, este bloco é um bloco que é nitidamente invertível, certo? Portanto, uma vez que vamos ter n pivôs, isto é o bloco, vamos chamar bloco A. A é uma parte de uma matriz invertível, n por n. Depois vamos ter as restantes n mais m derivadas, portanto, vamos começar em n mais 1, a derivar f em C, e vamos terminar na derivada na variável n mais m de f em C.
que é o que for, portanto, não é obrigatório termos entradas não nulas, portanto, estas fazem parte do conjunto das variáveis livres. Portanto, agora temos que completar esta matriz de modo a que ela seja invertível. Portanto, este vai ser um bloco que vai ter n colunas e m linhas preenchidas com zeros, portanto, é uma matriz nula. E aqui vamos preencher com a matriz identidade m por m, e que faz com que a matriz L tenha uma estrutura triangular superior com pivôs. Portanto, tem pivôs em todas as colunas, portanto, esta matriz é invertível. Se calhar, vamos chamar a este o bloco A e a este o bloco B. Portanto, esta é a parte invertível. Vamos escrever isto, faz corresponder a A, e isto vai ser o bloco B, para depois facilitar a escrita. Portanto, escrevendo de uma maneira, então, curta a matriz L por blocos, que tem o bloco A invertível, depois com as n primeiras derivadas, depois as restantes n mais m derivadas no bloco B, aqui a matriz nula e aqui a matriz identidade m por m, e acrescentarmos as seguintes condições, que vão ser definir uma vizinhança W0, subconjunto de W, que é uma bola, centrada no ponto C, portanto, em que existe estas condições que já foram ditas ali em cima, e de raio 2 vezes R, vezes a norma da matriz inversa de L, portanto, L menos 1. Portanto, se isto for um subconjunto de W, e ainda em W0 tivermos a condição de derivada contínua à Lipschitz, portanto, a derivada de f em dois pontos genéricos, num ponto genérico U em W0 e noutro ponto genérico V de W0. Portanto, se isto se verificar, significa Lipschitz contínua, a derivada significa isto ser menor ou igual que uma constante, a constante ou o coeficiente de Lipschitz, a multiplicar pela norma do vetor U menos V, com M relacionado com R, que é talvez aqui o ponto mais importante a frisar, com o M dado por 1 sobre 2 vezes este R vezes a norma ao quadrado. Portanto, atenção que aqui no raio não está ao quadrado, aqui é M relacionado com R desta maneira. Então, temos a função implícita G, já dissemos aqui que é única. A imagem desta função, a imagem de B por esta função dá A. Portanto, a imagem por B dá A. Temos ainda que a equação em que vamos substituir, agora isto vai ser numa vizinhança y de B, vamos converter as primeiras x pivôs a G de y, os restantes são y, portanto, que resolvem a equação homogénea para todo o y numa bola de centro em B. Portanto, isto agora é a vizinhança, é a medida da vizinhança em que temos a função G implícita. E, finalmente, temos ainda que a derivada da função implícita G em B se pode exprimir como o produto, como menos o produto daqueles blocos matriciais, sendo que o primeiro bloco matricial é invertível e, portanto, existe A menos 1. Portanto, a derivada de G em B pode ser dada por menos A menos 1, B. E, portanto, isto é, de facto, um teorema bastante geral e bastante potente.